que tem como título E Agora, Filósofos. Essa mesa buscará uma abordagem propositiva para o problema sobre como a questão da desigualdade de gênero na academia pode ser combatida, trazida ao primeiro plano da formação e atuação acadêmica na filosofia. E aqui presente a gente tem a professora Magda, da PUC Minas, e a professora Carla Rodrigues, da UFRJ. UFRJ. A gente começa com você? Ela vai ensinar. Vem cá. Tudo bem, como vocês quiserem. Tá bom, meu amor, como vocês precisarem. Então a gente vai começar a apresentação com a professora Magda Guadalupe, que é professora do Departamento de Filosofia da PUC Minas, possui mestrado em Filosofia e doutorado em Direito, em temas feministas, ambos os títulos pela UFMG. É pesquisadora de teorias feministas, especialmente da filosofia de Simone de Beauvoir, e ela é integrante do grupo interdisciplinar de pesquisas feministas da PUC Minas. Muito obrigada. Agradeço aqui o convite, super interessante aqui a proposta de vocês e estou muito feliz de poder estar aqui. A altura assim, da voz está boa? Não quero. Eu não tenho controle suficiente para ler, falar, pensar e segurar o microfone. Então, melhor ficar assim. Mas se a voz diminuir, podem dizer que é óbvio. Bom, o que eu vou propor aqui vou fazer o caminho inverso que a Carolina disse que iria fazer. Ela disse que gostaria de falar da Nicole Lorrault, mas apresentou uma porção de dados gráficos interessantes. Eu, como não sei fazer nada de gráficos, números, vou apresentar sobre a Nicole Lorrault. Então, estou propondo aqui uma análise do texto Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher, que é o que motiva o título desse evento. E esse texto, a autora, ela analisa exatamente a morte de mulheres na tragédia grega, e dessa leitura, que é uma leitura que eu penso que pode ser filtrada a partir de uma perspectiva ético-antropológica, reproduz-se a distinção bastante definida entre a esfera feminina e masculina no imaginário da tradição grega antiga. Então, o que eu vou fazer em primeiro plano, na verdade, é tomar aqui o texto e algumas outras obras de Nicole Lorrault e tentar seguir de perto o que ela tem a nos dizer sobre as concepções de morte de mulheres propostas na e pela cultura grega como um referencial imaginário da nossa cultura, especularmente construída pela dicção masculina ocidental. E de outra forma, quase que simultânea, mas em um segundo plano de evidências, e mesmo subjacente a essa análise, eu tento verificar como no texto de Lorrault se apresenta um fundamento teórico vinculado às teorias da diferença sexual, muito em vigor nos motes dos feminismos europeus dos anos 60, 70 e 80, e que ainda hoje se desenvolvem a partir desta data. Bom, finalmente, e de forma mais ligeira, por força do tempo, eu tento problematizar em terceiro plano a questão da logicidade da academia, que se demonstra como forma de exclusão para as diferenças sustentadas, como além ou aquém do imaginário falogocêntrico que, a seu modo, provoca a recusa e, por conseguinte, a morte de temas de mulheres e sobre mulheres no cenário filosófico ocidental. Bom, de fato, o que eu aqui proponho é uma retomada das concepções feministas e antropológicas da obra de Nicole Lorrault e, por meio dessas concepções, penso que é possível tematizar de várias angulações a morte na academia das mulheres filósofas e as dificuldades de um filosofar no feminino, especialmente ao longo das últimas décadas no Brasil e em outros tantos cantos do mundo ocidental. Estou me restringindo aqui a esses dados. Bom, mas como eu sou apenas simples pesquisadora de teorias feministas, e isso já penso que desde a primeira vez que eu entrei na biblioteca da Fafiche, que era então na Rua Carangola, nos anos 70, e encontrei uma obra que se chamava La Force
Force de l'âge, A Força da Idade, da Simone de Beauvoir, eu nunca mais deixei de ler a obra de Beauvoir e todos os textos ali que ela estava citando, da perspectiva, né, de uma releitura da história da cultura. Então, a minha formação, embora seja em filosofia e direito, eu sempre tento ler as questões da cultura do Ocidente da perspectiva de teorias feministas, de temas ligados ao imaginário histórico das questões de gênero, e o meu referencial é mesmo a materialidade textual. Todos nós que estudamos filosofia sabemos que toda leitura se faz sobre um texto, mas que o problema da autenticidade temática é relevante para a análise do texto em filosofia, inclusive de um texto feminista em filosofia, já que nele se projetam os motivos que fazem da filosofia o nomeado saber rigoroso, mas que pode ser relido de várias perspectivas interpretativas. Assim, diante do pensamento de Nicole Leroux, que é tomado por mim como um texto filosófico feminista, as garantias críticas, nossa, que maravilha, né? As garantias críticas nos são asseguradas pela fidelidade a seus textos. Na leitura que aqui propomos de Leroux, essa precaução se impõe com grande impacto, porque a composição e estilo de seus escritos apresentam especificidades que estão intimamente ligadas ao seu próprio método de pensar. E tais singularidades devem aqui ser retomadas por meio de uma leitura crítico-interpretativa, na intenção de identificar e relacionar suas questões principais sobre o tema da morte da mulher na cultura. Eu sei que o termo, então quem estuda teorias feministas, o termo, entre aspas, mulher, é para nós um tanto fora de moda nos discursos feministas da atualidade. Mas é preciso levar em consideração que eu estou tratando aqui de um texto escrito em 1985, traduzido para o português em 86, que é Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher, e por isso, e de forma proposital, eu utilizo o vocábulo mulher e não mulheres nas suas variações étnico-raciais, culturais, sexuais, entre outras, em fidelidade aos textos. Mas como a Nicole Leroux, ela traz um suporte feminista para os seus textos, eu gostaria, desde já, pontuar aqui algo sobre esse suporte epistemológico de que eu me sirvo. Ou seja, eu acho que desde já seria interessante apresentar aqui algumas pontuações sobre as teorias da diferença sexual de que se serve a nossa autora, que é a Nicole Leroux. Bom, como se sabe, tanto a teoria da diferença sexual quanto a teoria do gênero assumem dimensões epistemológicas em torno aos princípios da igualdade e da diferença. Nas correntes feministas pós-anos de 1960, essa é a grande questão. As distintas angulações, elas incidem em certa questão feminista fundamental, a da transformação social em busca de um mundo menos competitivo e menos violento entre mulheres e homens. Então, nesse ponto, as teorias elas combinam em alguns aspectos. Ambas as teorias visam um modo de pensar e de organizar a vida fora do impacto da sujeição a categorias como sexo, gênero, sexualidade, e que precisavam ser revistas a partir da repercussão das correntes feministas europeias e norte-americanas, especialmente depois dos anos 60. Bem, a teoria da diferença sexual, com origem no final dos anos de 1960, nas formulações de Lucie Rigaret, em língua francesa, e de Luisa Muraro, Rose Braidotti e posteriormente Adriana Cavareiro, em língua italiana, entre algumas outras teóricas, todas de formação e origem europeia, concebem o gênero a partir de algumas posições que podem ser ali identificadas nas leituras interpretativas que elas fazem do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que já é de 1949. Então, para as teóricas da diferença sexual, esse termo, a mulher, não é apenas o outro, como escreveria Beauvoir logo na introdução ao Segundo Sexo, mas, vista de uma perspectiva da sexualidade, segundo Henri Garret, a mulher tem sido registrada como o outro do outro, ou seja, ela é a diferença em relação ao seu outro, em relação a um eu, sujeito masculino da história, dita universal. Essa dimensão de alteridade vai ganhando conotação restritiva numa ordenação masculina, colocando-se fora da ordem simbólica instituída pelo patriarcado. Henri Garret
na sua primeira obra, eu até estava relendo, uma obra bem difícil da gente conseguir assim, saber exatamente o que ela está dizendo, é um começo mesmo para mostrar assim, uma forma de criticar a estrutura de uma leitura, de uma dicção patriarcal. Então, essa obra, Speculum de l'autre femme, que é de 74, ela repensa as categorias fundamentais da psicanálise e da filosofia, a partir de temas do inconsciente feminino, do corpo feminino, entre outros, tecendo uma crítica à psicanálise freudiana e à filosofia clássica masculina. Só para contar uma coisa que eu acho super legal, interessante da vida dela, é uma tese, isso aqui é resultado de uma tese de doutorado. Ela era do círculo lacaniano, belga, e quando ela apresenta essa tese, ela é expulsa do círculo lacaniano, né? Porque ela estaria não é afrontando, é desrespeitando, né, os paradigmas da psicanálise. Segundo Irigaray, os homens, os pensadores, produziram uma cultura aparentemente válida para todos, mas na realidade marcada pela diferença masculina. Colocar o masculino como próprio do pensamento e o feminino como específico de questões corpóreas, apresentando assim a mulher como a imagem diante do espelho, como contrário, como o oposto simétrico do homem. Segundo Irigaray, a mulher, no pensamento psicanalítico, é definida como falta em relação à plenitude representada pelo homem nessa projeção do espectro. Contra essa imposição de pensamento, Irigaray se utiliza da ironia, mostrando que nos discursos dos homens, a fabricação da mulher não é mais que uma imagem especular do que eles projetam de si mesmos. Tal estratégia irônica é usada particularmente no confronto com o pensamento de Freud, ao qual Irigaray acusa de não haver reconhecido a especificidade e a autonomia da sexualidade feminina, mas de havê-la reduzido à sexualidade masculina, tomando-a como falta em relação a um paradigma. Levando em consideração a dimensão conceitual de tais teorias, a sua especificidade temática se assenta, então, basicamente, na consciência de não neutralidade diante da fabricação ou desconstrução do gênero. Por um lado, para a maioria das teóricas europeias da diferença sexual, ao se tratar de um sujeito feminino, não se pode desconsiderar o efeito de tal diferença, sob o impacto da produção cultural, tanto da feminilidade quanto da masculinidade. Por outro lado, também a leitura desconstrutivista do gênero e da subjetividade, que ganha impacto na América do Norte, especialmente com Judith Butler, traz suas contribuições para as questões feministas, impedindo juízos muito generalizadores sobre rotulações específicas. E eu vou deixar para minha querida amiga, professora Carla Rodrigues, para triunfar aqui com a Judith. Bom, o que Nicole Leroux justamente faz em suas obras de cunho antropológico e helenista é justamente sustentar um discurso sobre a cultura da antiguidade grega com base nas teorias da diferença sexual, e é por meio de tais teorias que nós vamos ler os textos de Leroux aqui hoje. Na citada obra Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher, ainda foi sua, Carol, de sentido, você está de parabéns. Assim como em alguns de seus textos, como Le Corps étranglé, e ela está tratando justamente do que a Carolina estava dizendo, né, do enforcamento das mulheres, e é um texto de 84, quer dizer, anterior a Maneiras Trágicas, nos deparamos com um fio condutor do cenário trágico que retrata a morte de mulheres e certas angulações críticas. Especialmente, o suicídio de heroínas é tratado em sua obra, e Leroux o analisa de algumas perspectivas, como, por exemplo, a morte na penumbra do lar, ou de algum lugar reservado às mulheres, ou a morte fora do alcance da luz do sol, por ser tal o fulgor próprio dos homens. Nos termos específicos de Leroux, eu vou restringir algumas citações, porque senão vai ficar grande a apresentação, mas essa aqui eu acho interessante que a gente possa ler. Então, estou citando Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher. E a Leroux está tomando aqui algumas questões, alguns tópicos, alguns princípios do livro 9 das Leis de Platão. Então, o suicídio, então, morte trágica, talvez, escolhida sob o peso da pressão por aqueles sobre os quais se abate a dor excessiva de um infortúnio sem saída, citando Platão, surge na tragédia, sobretudo, como morte de mulher.
Mas há uma modalidade dessa sorte, já depreciada em si mesma, mais que as outras, marcada pela infâmia, e mais que as outras, associada a uma desonra sem remédio. Refiro-me ao enforcamento, morte hedionda, ou falando com maior propriedade, morte informe. Mácula máxima que uma pessoa se inflige sob o golpe da vergonha. Nessa condição de morte de mulher, precisamente o enforcamento se encontra... precisamente o enforcamento encontra-se nessa condição o exemplo trágico de personagens, a Lobo vai citando e vai analisando, como Leda, Fedra, Jocasta. E vamos só lembrar, talvez a mais conhecida de todas, que é Jocasta, que se mata longe dos olhos dos espectadores, em lugar reservado da casa, dentro do tálamo. Talvez, tentando explicar o que é tálamo, talvez o leito das extensões do quarto do casal, para que até mesmo Édipo não possa encontrá-la ou vê-la de imediato. Segundo Lorrault, sua morte acontece no espaço simbólico, sem o glamour da morte heróica masculina, esta sempre plena de Andréia, de coragem, do valor da virilidade. Desse tipo de morte ocorrem desdobramentos a infinito, na substituição da corda, como no caso da Antígona, por um laço feito do seu véu. E são mesmo os véus, citação, os véus, cintos, faixas, esses instrumentos de sedução que constituem virtualmente armadilhas de morte para aquelas que os usam, como as Danaides suplicantes explicam ao rei Pelasgo. E aí tanto é uma citação da Antígona de Sófocles, quanto é uma citação, uma outra citação, tirada de uma outra citação das suplicantes de Ésquilo. Conforme Lorrault, e fazendo uso da expressão em Ésquilo, em tal bela astúcia, a persuasão erótica se põe a serviço da mais sinistra das ameaças. E se porventura alguma mulher escolhe uma maneira emblemática, masculina, de adentrar o abismo da morte, tal como brandindo uma espada, como uma morte típica dos heróis, algum sinal da dramaturgia acaba por indicar que essa heroína falha. Essa heroína completamente deslocada ali do seu referencial, ela falha em seu projeto de glória trágica. Por outro lado, para os homens, toda morte é gloriosa, diz Lorrault, principalmente quando se veem ameaçados por mulheres perturbadoras. Tema usual da tragédia, segundo Lorrault, a ruína de um homem pelas mãos femininas torna-se um drama recorrente, seja por amor e ódio, como para Djanira, ou por paixão, como para Fedra, ou por ciúme, como para Medeia, ou mesmo por ódio visceral, como para Clitemnestra. Comenta também a autora que na imaginação mítica dos antigos gregos, seres monstruosos como a Górgona ou as sereias, ou animais que sequestram e matam, todos eles se fazem representar por mulheres. E claro, não se pode esquecer das mulheres enlouquecidas que compõem as bacantes, aquelas dos atos dos sacrifícios, que brandiam por meio da faca sacrificial, como em Ifigênia e em Táuride, mulheres envenenadoras, como Medeia, ou assassina de seu marido, como Clitemnestra, e perseguidora do filho sob a forma de um fantasma. Na mira dos contrastes, também na tragédia grega, quando os homens surgem em cena e em conjunto, com algum impacto político, acabam por subtrair às mulheres o seu papel político e também a sua identidade coletiva, como em Assembleia de Mulheres, em Aristófanes, em cenário das comédias. Já em Eurípides, o terceiro dos grandes trágicos, Nicolas Lorrault vai entender haver nas suas obras uma profundidade emocional totalmente desconhecida para os homens, enquanto as mulheres ali apresentam traços acentuadamente perturbadores. Na especificidade temática, as tragédias trazem algo que nos parece também bastante atual, que é o choque entre homens e mulheres da perspectiva pública, no horizonte da polis, cujos impactos não se ajustam como um drama privado de sentimentos, mas aguçam o foco sobre alguns conflitos antropológicos fundamentais no universo trágico, tais como o embate entre a cidade, a polis, e o clã familiar, o Oikos. Logicamente, a cidade produzida pelo empreendimento dos homens, como fundadores das regras civis, e o Oikos primitivo, como
como lugar, como topos do universo feminino, ancorado na espessura de laços de sangue, ou mesmo entre a cultura nomos e a natureza physis, ou entre a razão e a irracionalidade, esta como um atributo tipicamente de mulheres, como uma reserva da não-civilização, tal como se pode aprender nas bacantes de Eurípides, completamente esquecidas de todas as formas de vida civil. No drama, realça-se como um acontecimento comum o fato de o herói trágico desconsiderar ou simplesmente não entender o universo emocional feminino e sua incompreensão levar à ruína, como ocorre com Creonte em Antígona, incapaz de saber o quanto pode pressionar a vontade inabalável de uma mulher determinada a lutar para proteger o seu próprio sangue. Ainda no entendimento de Nicole Lorrain, se a tragédia é o espaço da desordem, que é retratada como ameaça para a polis grega, com a violação de um limite, é justamente a mulher a que promove o clima trágico ao representar a subversão potencial de uma ordem constituída. E se há tragédias em que não transparecem espaços ou cenas da interioridade do oikos ou dos dilemas da psique, o que predomina certamente é a regulação dos homens que comandam e representam o espaço público, mas sob a implícita ameaça da desordem provocada pelo feminino. Ademais, ressalta a autora, se na poesia homérica havia lugar para o corpo feminino, para os seus olhos sutis, sua beleza corpórea, jamais o desejo proveniente de um corpo feminino ganha um tratamento real na cena trágica, nem mesmo quando, nas Troianas de Eurípides, surge em cena final a fatal Helena, finalmente livre para seduzir novamente o marido Menelau, que após a conquista de Troia pretende puni-la com a morte. Nem mesmo nesse momento a tragédia, no caso de Eurípides, deixa espaço ao encontro de um olhar, ao acaso de uma palavra sedutora, a um corpo que se oferece ao desejo do marido enganado, o qual, logo se apreende, não queria outra coisa que perdoar e retomar Helena em seu leito. Assim, entende Lorrain, o corpo da bela Helena não conta e parece removido da cena. A mulher busca convencer o marido com um longo discurso na tragédia de Eurípides, falando à sua mente e não às emoções ou aos desejos. Mas poderíamos argumentar se a voz e o discurso femininos não são ouvidos pelos homens e se também a corporeidade se vê recusada nas cenas trágicas, ali não sobra nenhum espaço real, mesmo que apenas na dramaticidade cênica. E finalmente Lorrain percebe que se na tragédia o masculino e o feminino, é uma citação, tá? brincam cruelmente com a distribuição da humanidade em homens e mulheres, essa brincadeira nada tem de fortuita, mas tende a sugerir um modo, adequação ou desvio pelo qual cada personagem vive o seu destino de ser sexuado. Essa realidade, ao mesmo tempo, muito real e muito imaginária, de que a cidade desejaria produzir uma realidade, antes de tudo, social. Nessa obra de 1985, que é que dá o título ao evento, Lorrain concebe dever submeter os textos trágicos às interrogações de uma antropologia da antiguidade. Em tais interrogações situa-se o propósito da cidade grega, em plena democracia, de contabilizar os ganhos pela representação dramática. Ou ainda, verificar qual seria o ganho dos espectadores, o teatro, ao pensar em termos de ficção aquilo que na vida cívica não pode e nem deve ser pensado. Certamente, este é o momento de refletir sobre o objetivo, segundo ela, dessa purificação trágica, que, uma citação, que purga menos o homem em seu caráter privado que o cidadão, porque purga afetos que o bom uso do estatuto de cidadão deve ignorar. Bem, eu tomei do texto de Nicole Lorrain as ideias principais que nos remetem ao imaginário ou à mentalidade da cultura grega, que, bem sabemos, é o berço de todo um processo lógico, pedagógico, psíquico, de pensar o sentido das relações humanas, tanto no oikos, enquanto uma unidade básica da vida privada, do corpo social, quanto na polis, como um modo de vida urbano, que seria a base da civilização ocidental. De fato, os textos de Lorrain marcam tanto um tempo histórico da cultura da antiguidade grega,
quanto à peculiaridade da morte das mulheres filtradas por uma axiologia da diferença sexual própria dos anos de 1970 e 80, quando ela está escrevendo, né, ela está reescrevendo a cultura da antiguidade grega dessa perspectiva antropológico-feminista. Mas a nossa preocupação, além de filtrar os textos de Lorrault pelo viés dessas teorias, é o sentido estendido das dificuldades impostas aos temas de e sobre mulheres na academia de hoje, provocando mortes simbólicas, vetos, risos, desprezos pelas pesquisas feministas. De um lado, a cultura grega antiga nos favorece. Desculpa, gente, que eu tenho um pedaço que ficou aqui, deixou muito organizado, vocês vão perceber, que ficou aqui em algum lugar. Deixa eu só achar onde é que está, tem lista de chamada. Bom. Então, mas a nossa preocupação, além de filtrar os textos de Lorrault pelo viés dessas teorias, é o sentido estendido pelas dificuldades impostas aos temas de e sobre mulheres na academia de hoje, provocando mortes simbólicas, vetos, risos, desprezos pelas pesquisas feministas. De um lado, a cultura grega antiga nos favorece com possíveis meios de repensarmos tais questões no cenário da democracia atual e no microcosmos da academia, enquanto representante do lugar de uso do que nós podemos traduzir, não é, do logos apodeikos dos gregos como razão explicativa, e que em tudo faz brilhar a sua luz e paradigmas interpretativos universais. De outro, há o continuismo histórico e sempre renovado dos deslocamentos das significações, de forma que uma pesquisa feminista vê-se ainda pouco reconhecida, especialmente no departamento de filosofia de qualquer universidade do Brasil e mesmo de alguns centros do mundo universitário. Se, como pensava um grande filósofo, que foi professor de todos nós, professores de filosofia de certa geração, Henrique Cláudio de Lima Vaz, no seu texto Ética e Ciência, do Escritos de Filosofia 2, se desde as origens do pensamento científico, há 25 séculos, o mundo histórico tende a organizar-se cada vez mais nitidamente, segundo a estrutura de um sistema solar, tendo como centro a razão demonstrativa, o logos apodeikos, suas linhas de força estendem-se ao infinito, pois nada parece pensável fora dos cânones da razão científica. E ainda, segundo o filósofo Henrique Cláudio Lima Vaz, mesmo as profundezas mais obscuras do nosso mundo humano e as certezas milenarmente imóveis que jazem no seu fundo, como crenças, costumes, representações, todas são atraídas ao campo da razão, mostrando-se a sua luz, sua estrutura e seus limites e adquirindo significação. Segundo Vaz, tudo passa a se mover lentamente em torno do grande sol implacável, a metáfora da luz e do sol, como a célebre metáfora do conhecimento e da tradição ocidental. Esse conhecimento é o que, por um lado, faz realçar o valor indiscutível da filosofia como obra-prima da cultura ocidental, mas também faz realçar formas excludentes de se pensar o lugar do feminino como aquele que antagoniza com o falogocentrismo historicamente constitutivo da academia, engolidas pelo discurso masculino que se diz universal e racional, as mulheres ou devem se curvar aos ditames do paradigmático logos acadêmico e trilhar as vias do discurso constituído pelos homens, ou se situarem à margem da academia, problematizando o não lugar do feminino, de temas de mulheres, das críticas ao sistema tradicional. Resta saber se no contraste entre o logos herdado da filosofia e a dinamis do imaginário trágico, como no cenário atual, a academia teria reagido ao lugar, à vida e morte das mulheres. No fio da tradição grega, além de Nicole Lorrault, e ela se incorpora aqui também, vale lembrar a introdução de Georges Duby e Michel Perrault no primeiro volume intitulado Antiguidade, de uma obra que hoje desaparece um tanto esquecida, A História das Mulheres no Ocidente, publicada em 1987. Duby e Perrault problematizam como ponto de partida se as mulheres teriam mesmo uma história, já que o registro primário do que fazem e dizem é mediado pelos critérios de seleção daqueles que escrevem em nome do poder e como tais escribas eram indiferentes ao âmbito privado,
eles se dedicavam à dimensão pública, na qual as mulheres não entravam. Bem, essa é uma citação de Dubin e Perrault. Da antiguidade aos nossos dias, a debilidade de informações concretas e circunstanciais contrasta com a superabundância das imagens e dos discursos. As mulheres são representadas antes de serem descritas ou contadas, muito antes que falem por si mesmas, dizem ainda Dubin e Perrault. E como se dá tal representação? Teria havido, em algum momento, uma preocupação isonômica em termos de representação? No texto de Nicole Leroux, a ênfase na forma desonrosa da morte das mulheres no cenário trágico não deixa de ser uma demonstração da falta de valor de suas vidas no imaginário cultural. Por outro lado, nos recantos da filosofia, não se pode esquecer, como segundo ainda Lima Vaz, com o advento da razão científica, como razão reflexiva, ou razão que explicita e codifica a sua própria lógica, o centro do universo das formas simbólicas da civilização ocidental, esse centro passa a ser ocupado pela episteme grega, coroada pela filosofia, e todo o caminho de consubstanciação ou objetivação das obras de cultura dela parte e a ela retorna. Uma citação do Vaz. Podíamos perguntar se tal codificação não se mostrou, e parece que não, de forma lamentável, a trabalhar as diferenças de gênero. Mas podemos nos questionar: que relevo teorias feministas dos anos 70 e 80, como as de Lucy Irigaray e mesmo de Nicole Leroux, teriam ainda para nós no cenário atual? Mencionei que o campo das polêmicas feministas, sobre as quais se debruçaram várias helenistas feministas, especialmente Nicole Leroux, em alguns textos como Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher, O que é uma Deusa, entre outras, centra-se justamente na polêmica tese da diferença sexual, e é justamente também esse o pano de fundo de várias daquelas que estão ali escrevendo no volume Antiguidade da História das Mulheres no Ocidente, como Pauline Schmidt-Pantel. Na introdução da História das Mulheres no Ocidente, nesse volume da Antiguidade, que foi, ali se problematiza a história, assim como também o lugar das mulheres no mundo antigo e os fundamentos dos hábitos mentais, segundo Schmidt-Pantel, as medidas jurídicas e institucionais da sociedade no Ocidente e que duraram por anos. Trata-se então, segundo ela, de problematizar a própria história, enquanto domínio do logos masculino, mirando a função crítica do histórico, enquanto modo de questionar a história viva, de ontem e de hoje, da qual as autoras são parte integrante, as autoras que estão ali escrevendo sobre a história das mulheres no Ocidente. De fato, a proposta um tanto irreverente de Nicole Leroux talvez parta da afirmação que les Grecs sont les autres, os gregos são os outros. Se, para Jacinto Lins Brandão, no texto Nós e os Gregos, de 2000, os gregos são o nosso outro natural, o que nos possibilita pensar num processo de autorreflexão, no sentido de um passado que nos remeta a nós mesmas e mesmos, num percurso indagativo de traços identitários, Nicole Leroux refuta a autoridade da historiografia tradicional, vertendo olhos diferenciados à polis grega, assim como ao logos cristalino do discurso cívico. A sua metodologia é baseada nas teorias feministas europeias e, por meio destas, ela recupera a perspectiva refutada da mulher, que nós hoje pensamos como das mulheres, trazendo-as até o centro dos problemas da vida cívica ateniense. Seu fio condutor é a diferença e a identidade como aquelas que dão forma aos espaços constitutivos do político. Abrindo novamente aqui espaço para as pontuações temáticas dos feminismos vividos entre teóricas europeias, especialmente nos anos 70 e 80, em torno da temática da diferença sexual de Paul Cicero e Nicole Leroux, vamos pensar alguns pontos que se destacam nas várias teorias. E é preciso levar em consideração que a Lucy Irigaray, ela se incorpora numa corrente de língua francesa, curiosamente são europeias de língua que estão ali escrevendo em língua francesa, como a Júlia, além dela, a Júlia Kristeva, a Hélène Cixous, e o grupo se chamava Psy
Paul, psicanálise psicanálise política. E especialmente Henri Garret, ainda nessa obra, Speculum de l'autre femme, que é de 74, entende que Freud teria visto a mulher, como sabemos, como um macho castrado, e todas as fases do desenvolvimento da sexualidade feminina são cópias da sexualidade masculina. Vamos recordar que também para Lorrault é próprio dos homens o medo da castração, e por isso o projetam de forma especular nas mulheres, como um reflexo que se projeta em função narcísica. Como já mencionado anteriormente, para retomar de uma outra perspectiva, a linhagem de Henri Garret é devedora do segundo sexo de Beauvoir. O ponto de partida de Simone de Beauvoir, a pergunta que até hoje se polemiza sobre princípios e valores ali contidos, o que é uma mulher, parece ser respondido por Henri Garret, em termos da sua teoria, com uma nova pergunta: o que significa uma existência no feminino? E se faz alguma diferença pensar a existência humana com base na existência das mulheres e na experiência vivida de uma mulher? Beauvoir complexifica a relação entre o sujeito e o outro, masculino e o feminino, sempre em situações existenciais específicas. Henri Garret alega que psicanálise e filosofia clássica produziram uma cultura aparentemente válida para todos, mas na realidade projetavam valores masculinos e falocêntricos, colocando-os ao centro de todas as coisas e feitas, enquanto um discurso fálico. A sua obra é, assim, uma proposta de fundação da teoria da diferença sexual, com incisivas críticas à tradição ocidental, de Freud a Lacan, de Platão a Descartes e Hegel. A diversidade, segundo ela, teria sido sustentada nas indagações da tradição como uma realidade diferente, sem valor, pois sua presença colocaria em crise o imaginário masculino e falogocêntrico. Observe-se que Henri Garret, no uso do seu conhecimento filosófico, no qual se assenta também sua formação em psicanálise, volta-se justamente a problematizar a identidade sexual, levando em consideração as críticas às teorias e práticas existentes. Em seus estudos, o diferente é assumido como não idêntico, o que não é redutível ao discurso logocêntrico, aos parâmetros sociais historicamente tocados e transformados pela razão. Essa diferença, ela ganha corpo como um feminino, e esse passa a ser a diferença por excelência. Trata-se do que sempre foi arguído como excêntrico perante o logos, que permaneceu à margem da razão constituinte desde a modernidade, algo que, segundo Luisa Kubica, no seu estudo sobre Henri Garret, veio tomar corpo na forma deste outro da ordem do logos, e que é também entendido, por sua vez, como ordem fálica. Desta feita, o feminino vem instituir-se como a diferença em relação à ordem logo-falocêntrica, a qual, desde o advento da razão moderna, passou a desenhar o universo simbólico predominante. Tais teses viabilizam a Henri Garret a interpretação do feminino como o desconhecido na ciência, assim como um ponto cego do logocentrismo. É preciso mencionar que a comunidade acadêmica, na qual se insere Henri Garret, denominada psicanálise política, também se destaca do grupo feminista francês, LF, Le Mouvement de Libération des Femmes, que tem grande atuação, né, depois de maio de 68, mas que se voltava mais para reivindicações de conservação e liberdade do corpo, de mulheres, tratando também de questões de ordem moral, política, como a legalização do aborto. Mas a preocupação do Psy-Hypo, John Say e Henri Garret, volta-se para a atenção aos pressupostos filosóficos das suas teorias, e nesse contexto a noção de diferença passa a adquirir grande relevância, tanto na filosofia dos pós-estruturalismos, quanto nos pós-modernos, como Lyotard, Deleuze e especialmente Derrida. De Deleuze, busca Henri Garret a revalidação do outro, a identidade entendida como não idêntico e que questiona toda a possibilidade de identidade, a qual se projeta como a ficção do sujeito da modernidade, e de Derrida, em vários textos, tais como A Escritura e a Diferença, texto de Derrida de 1967, Henri Garret toma o conceito de différence, que ganha também na teoria da desconstrução derridiana, o sentido de diferir como parte das raízes de diferença, mas eu juro, Carla, que eu não vou falar mais nada, vou deixar a Carla tratar aqui, fiz até um corte aqui, porque Carla que é especialista em Derrida, e vai ser legal que a gente pode fazer então uma interlocução. Mas
Na concepção da Irigaray, como leitura de Derrida, a diferença aponta um sentido temporal, pelo que nos remete ao próprio movimento das diferenças, seja como um movimento que se constitui no instrumento para desconstruir. Você vai falar isso? Não, ao contrário, eu nem vou falar disso. Fala aí você. Que nos remete ao próprio movimento das diferenças, seja como um movimento que se constitui no instrumento para a desconstrução da escritura, seja na utilização de ferramentas distintas daquelas manuseadas pela tradição, que passam a trabalhar com a polissemia, com as margens e com os significantes culturais. Interessante notar que a proposta de Irigaray é a mesma de Loriot: pensar a diferença sexual como lugar de exterritorialidade do logo-falogocentrismo. Isso porque o que se propõe a partir de então, já no final da década de 60, percorrendo os anos, ou as décadas de 70 e 80, é a questão de, citação, como administrar o mundo enquanto mulheres, se não se tem definida a nossa identidade, nem as regras que concernem as nossas relações genealógicas, nem sequer a nossa ordem social, linguística e cultural. Isso é uma citação de Irigaray, de um texto chamado Eu, Tu e Nós. Loriot irá justamente rever a tradição da cultura grega por meio de chaves de leituras feministas, bastante próximas à teoria da diferença, apresentada da perspectiva de Irigaray. Essa tese viria assim também como uma propositura de análise das possibilidades de uma interlocução não destrutiva da subjetividade individual e da cultura, com certa crítica às tendências da pós-modernidade, sem perder de vista, contudo, o senso histórico das transformações sociais, sexuais, discursivas, entre outras. Segundo Irigaray, em publicação ainda, já aqui nos anos de 2006, na verdade uma releitura que ela está fazendo da sua obra, numa entrevista, ela vai dizer que o grande desafio da teoria da diferença sexual, é a análise de uma cultura com dois sujeitos, que se permite entrar no multiculturalismo, assumindo a diferença entre homem e mulher como a primeira de todas as diferenças. Bem, levando em consideração que Loriot está imersa nos debates epistemológicos sobre as questões da teoria da diferença sexual, vamos retornar rapidamente aqui ao seu pensamento, mas acho que eu preciso fazer uns cortes aqui. Os traços principais que nos ajudam a repensar de novas perspectivas a tradição grega reforçam em Loriot a diferença, a autoctonia e o status social, como lemas da individuação do cidadão enquanto masculino, adulto, livre, conferindo assim ao político uma precisa conotação, indicando o não lugar reservado ao feminino. Na base de tal polarização, define-se uma interrogação sobre o espaço público por meio de seus contornos precisos e por suas características homogêneas e unitárias. Você está falando que eu tinha colocado? É isso? Não. Ai, que bom. Então, deixa eu só ver aqui, gente, o que eu vou ter que... Então, deixa eu fazer um corte aqui. As comentadoras de Loriot, como a Federica Castelli, por exemplo, entre outras, ela vai dizer que na obra de Loriot surge uma distância marcante entre a polis pacificada, que supera as divisões, e o conflito por meio das práticas institucionais sustentadas na retórica da isonomia, da igualdade garantidas pela autoctonia dos cidadãos e o aspecto totalitário de uma cidade ideológica que tende a sufocar na ansiedade ou pânico cada realidade que não esteja afinada à própria identidade. Distante das representações apenas racionais do corpo cívico ateniense, Loriot traça os contornos de um cenário psíquico, antropológico e, sobretudo, político, coercitivo, que parece próprio da tradição grega antiga, mas que nos remete ao nosso próprio cenário político atual, na metáfora dos distanciamentos. Em tal cenário, anulam-se as diferenças, especialmente a sexual, em uma neutralidade indistinta, reduzindo uma realidade unívoca. Nessa perspectiva de análise, vamos notar que na antiguidade havia lugares como o teatro, que colocava em cena os temas que a cidade recusava e deslocava para além dos seus limites, mas que conservava enquanto objetos de representação, usando de um procedimento
que despotencializava e neutralizava suas funções subversivas, transferindo-os, né, para um espaço a um tempo distantes. Na atualidade, o teatro grego fazia isso. Na atualidade, o universo acadêmico reflete ainda um clima de desconforto entre os gêneros e relega a um plano de menor relevo epistemológico os temas feministas, que envolvem a problematização da voz, da historicidade dos lugares de destaque temáticos que se dizem universalizantes, mas carregam consigo a dicção do masculino em todas as suas feições de poder e de exclusão das diferenças, como bem comprovam as estatísticas numéricas. Seria interessante verificar se a denominada razão explicativa, mencionada por Lima Vaz, se perpetua na academia ou se haveria algum lugar para a tematização da diferença sexual, como o princípio dos feminismos dos anos 60 a 80, desde Simone de Beauvoir, passando por Irigaray, pelas helenistas feministas como Lorrault, Perrault, Pauline Schmidt-Pantel e também por todas nós aqui hoje. Nos termos de Irigaray, há uma fantasia masculina originária sobre o feminino, sobre cuja fantasia, né, foram constituídos os fundamentos da racionalidade e da psique ocidental. O que todas as teóricas criticam, inclusive Lorrault, é essa estrutura falogocêntrica na qual pouco espaço há para a especificidade do feminino enquanto tal. O feminino restou na cultura como algo degradado, da mitologia à democracia atual. Surge como tema problemático para as feministas, em suas variantes interpretativas. Surge como algo aviltado pela tradição masculina que se sente desconfortável com a inversão de valores. E é justamente esse incômodo que as teóricas da diferença sexual procuram retomar de várias projeções interpretativas. O que Nicole Lorrault traz à cena é justamente o valor do aguçamento político, em que ganha espaço a diferença sexual como forma de refletir sobre a elasticidade do imaginário cultural e do teatro grego antigo ao cenário da teatralidade cênica dos comandos da academia de hoje, seja em termos de pesquisa, seja em termos dos tópicos a serem lecionados em sala de aula, entre outros, vem reservando às mulheres um lugar distanciado das qualificações acadêmicas. Pensar no feminino na academia muitas vezes significa ter a coragem, a ousadia de criar uma referência epistemológica própria, que somente a virada da filosofia feminista foi capaz de possibilitar. Tem 2 minutos, cara? Olha que sim, Carol. Eu diminuo aqui. Bom, eu vou fazer aqui um apanhado de dados de forma interpretativa de um texto muito interessante chamado Teorias de Gênero ou Teorias e Gênero. Se e como os estudos de gênero e feministas se transformaram em um campo novo para ciências, que é de uma professora da Faculdade de Educação, professora Marlise Matos, eu estou vendo, professora, com muita honra, aqui da FAI, da Faculdade de Educação. Então, professora, a senhora vai me permitir que eu vou fazer aqui um apanhado em 5 minutos da sua obra. Isso é uma ofensa, isso é uma maneira trágica de matar uma pesquisadora nota mil. Bom, em primeiro lugar, a professora Matos vai dizer, se a academia é o lugar da ciência, se verifica que tal ciência, construída nos moldes ocidentais, seria mais um dos muitos discursos possíveis sobre a verdade, a realidade, e não o único. E que tal discurso se constrói por processos sociais. Então, nós estamos pensando aqui, a partir do texto da professora Marlise Matos, as possibilidades de ressuscitar as mulheres, já que a academia as mata, então vamos pensar as possibilidades de ressuscitá-las. Segundo lugar, que tudo que se compreende ou se sustenta no tempo e no espaço não depende de forma exclusiva da validade fática ou do dado empírico, mas de um conjunto de processos sociais que, nos termos da professora, incorporam a comunicação, a negociação, o conflito, a retórica e as marcas de gênero. Isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, que se possa reconhecer que a ciência hegemônica propicia benefícios e custos e que esses são distribuídos de forma bastante desproporcional entre classes e gêneros, de forma a beneficiar uma cultura, aqui eu estou retomando a professora, mas de uma outra perspectiva, o professor sabe, desculpa, beneficiar uma cultura androcêntrica e de privilégios econômicos. E, em quarto lugar, que os feminismos acrescem
criticamente muito as estruturas do saber e a própria racionalidade filosófico-feminista, filosófico-científica. Afinal, os feminismos incidem sobre a idealidade de um contexto homogêneo, segundo a professora, um contexto estável ou unidimensional, amparado pela univocidade de sentidos e determinações, abrindo maior espaço para revisões de relações duais de racionalidade, para valorização crítica e multicultural, emancipatória e reflexiva de configurações transversais dos saberes. E em último lugar, quer dizer, não é o que ela coloca em último, aqui eu estou colocando, antes de ser expulsa, em quinto lugar, essas perspectivas fazem com que as distinções tradicionais, sujeito-objeto, ciência-filosofia, masculino-feminino, razão-emoção, cultura-natureza, homem e mulher, entre outras, passem a ser construções sociais, segundo a professora Marlise Matos, compreendidas por um tipo específico de sociedade científico-cultural, historicamente datada, que merece de forma urgente ser interrogada e, segundo ela, eventualmente questionada. Não é? Na verdade, nós temos aqui, né, uma possibilidade que nos é oferecida pelos textos, né, das teóricas de gênero e dos feminismos, publicados nas várias revistas. Esse texto maravilhoso da professora Marlise Matos foi publicado em uma revista que é tão maravilhosa quanto, que é a Revista de Estudos Feministas, né, em 2008. Agradeço aqui à professora Marlise Matos de me ter dado a luz aqui dessa brilhante colocação, para que eu possa então terminar com algo não apenas teórico, né, mas é uma teoria que na verdade está provocando aqui o nosso questionamento sobre o lugar que as teorias feministas e a releitura, né, da tradição pelas teorias feministas poderia nos propiciar na academia. Muito obrigada. A gente vai passar para a apresentação da Carla Rodrigues, que é professora do programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ, integrante do GT Filosofia e Gênero da UNCOF e do Laboratório Escritas, Filosofia, Gênero e Psicanálise, e desenvolve projetos de pesquisa em epistemologia feminista e seus desafios na filosofia. Acho que você não pode tirar, tá vendo? A gente não tem controle, o filósofo tem controle motor para tirar, falar. Tem que falar aí. Só mudar o computador. Aí. Eu quero deixar ele preso. Mas não pode deixar preso? Pode. Então. É porque ele preso fica mais fácil, né? Uma coisa relativamente mais simples. Você só precisa lidar com o papel e vai falando e tal. Enfim, às vezes a gente se afasta um pouco do microfone, mas isso é normal. A vida é assim, é cheia dessas dificuldades. Então, eu queria começar agradecendo, de fato, é um privilégio incrível estar aqui nesse dia de debate e aprendizado. Queria agradecer a Gilcilene, que o tempo todo dialogou comigo tão generosamente, a Carol, que está mediando a mesa, e a todas as organizadoras. Acho que cada vez mais debates como esses tendem a diminuir o número de mortes de mulheres na academia, né, que vão colocando a questão. Queria agradecer o fato de estar dividindo a mesa com a professora Magda, que é uma amiga querida e que sempre passa do tempo. Então, é muito... já sabendo disso, eu preparei uma fala um pouquinho mais curta para ela não ter problemas. E aí eu queria também dizer que eu li naquele folder que além do título do evento, tem o título de uma mesa, né? O título da mesa E agora Filósofas. E, bom, é claro que eu não sei responder essa pergunta, tá certo? É óbvio, né? Mas eu vou... Tudo que eu tenho são muitos problemas para oferecer. Então, enfim, eu vou começar tentando me situar um pouco nesse lugar, essa expressão estranha, lugar de fala, né, que eu não gosto como expressão, mas eu uso brincando um pouco, mas é assim,
Quando me pediram um título, é sempre assim, né? Te pedem um título, aí você responde o título, aí passa um tempão, aí você diz, e qual era mesmo o título que eu tinha proposto? Sobre o que eu vou escrever mesmo? Sobre o que eu prometi escrever? Então, enfim, quando me propuseram um título, eu respondi relativamente rápido, porque eu propus como título Filosofia qual gênero, porque eu tenho trabalhado justamente com essa problemática do que eu tenho chamado de uma interseccionalidade radical, que é trazer não só o gênero, mas todos os outros marcadores possíveis, não apenas para as relações sociais, mas para o próprio pensamento. Então, essa ideia desse título, ele supõe a possibilidade de introduzir essa interseccionalidade radical na filosofia, que se deslocaria, então, de um discurso supostamente neutro para se tornar um saber localizado, e aqui eu estou evocando a Donna Haraway, e, portanto, também marcado por uma história, um contexto, seus autores, seus ditos e não ditos, por uma série de linhas de forças, rupturas e discursos de poder, e de micropoder, para também não deixar de evocar o Foucault. Trazer os problemas de gênero para a filosofia nos traz pelo menos 3 tarefas, e aí ao longo do dia a gente pode ver como é que essas tarefas foram aparecendo aqui, né? Por exemplo, os trabalhos apresentados pela professora Ana Hermeto, que não está mais aqui, né? A professora Carolina e a doutoranda Marília mostraram para a gente, cada uma ao seu modo, como é pequeno o número de mulheres ainda nos cursos, seja nos cursos de graduação, mestrado e doutorado em filosofia, como especificamente pesquisa Carolina, seja nos cursos e no mercado de trabalho de uma maneira mais geral, como na pesquisa da Ana Hermeto, né, assim, na academia de uma maneira mais geral, ou seja, especificamente na pesquisa que a Marília traz em relação ao Unicamp. Esses dados são muito interessantes. Eu, por exemplo, descobri que num país de, sei lá, mais de 200 milhões de habitantes, eu tentei achar no Google aqui agora o número de habitantes, não encontrei. Então, assim, num país de mais de 200 milhões de habitantes, ou de cerca de 200 milhões de habitantes, eu estou entre as 785 mulheres que são professoras de um programa de pós-graduação. Né? Então, eu deveria me considerar uma privilegiada, né, Carolina? Mas, no entanto, de privilegiada, a minha vida não tem nada. Né? Então, enfim. Ao mesmo tempo, a pesquisa da Marília me fez entender por que eu achava tão estranho se a única mulher na Unicamp, quando eu fiz pós-doc e o meu supervisor fazia reuniões mensais de orientação e eu entrava na sala e só tinha homem. Eu achava aquilo muito estranho, porque eu vinha de um ambiente, sei lá, na PUC do Rio, onde eu fiz a minha formação, ou em grupos de pesquisa na própria UFRJ, com colegas, onde eu não era a única mulher. E aí eu entrava na Unicamp e achava aquilo muito misógino, muito estranho, e agora os números da Marília confirmaram que não era só uma impressão minha, né? De fato, há uma cultura masculina excessiva nessa Unicamp. Embora de vez em quando eu goste de voltar lá para um evento que é do IEL, que é um evento de psicanálise, que aí só tem mulher. É uma coisa super estranha, assim, como determinadas áreas são dominadas, né, por mulheres. Então, bom, essa seria, né, uma tarefa que tem sido cumprida por muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive. Uma segunda tarefa, a gente pode ter aqui como exemplo o trabalho, as apresentações da minha xará, Carla Damião, e da minha querida amiga Magda, que é pensar esse problema da diferença sexual, da hierarquia que essa diferença sexual traz, essa questão, né, dessa diferença sexual como um marcador hierárquico que foraclui as mulheres da história da filosofia, tanto a ponto de que em determinados momentos elas sentem necessidade de criar sociedades filosóficas específicas que apresentam essa contradição. Afinal de contas, nós queremos ser especificamente mulheres na filosofia ou nós queremos fazer parte do conjunto de pessoas que faz filosofia sem ter o marcador de mulher na filosofia, né? Isso, outro dia me cobraram sororidade numa reunião de departamento em que eu fui contra a criação de uma disciplina de filosofia e gênero.
E eu fui contra porque eu não queria um marcador, eu queria que, se fosse possível, estudar filósofas mulheres em qualquer disciplina da filosofia. Porque eu tinha, por experiência de outras áreas, pelo que eu conheço de como o campo de gênero se constituiu em outras áreas, ia virar um gueto, né? E eu prefiro poder dar um curso de Butler em História da Filosofia Contemporânea 6 do que só poder estudar Butler em Filosofia e Gênero. Então, mas isso não é necessariamente um consenso, isso é uma posição uma posição de quem gosta de criar problema, né? Eu criei o maior problema na reunião e não foi criada a disciplina. Então, mas eu também votei a favor. Pois e ainda fui eu, né? Pois isso aqui é o maior problema, né? Bom, uma terceira tarefa, que é a que eu vou me propor aqui, que é pensar sobre a nossa forma de pensar, no sentido de tentar desconstruir essa herança fonofalo-logocêntrica que herdamos da tradição greco-ocidental, tarefa para a qual eu vou me valer da ajuda desse filósofo com quem eu casei no mestrado e no doutorado, porque você sabe que a filosofia tem essa estrutura de um casamento monogâmico e indissolúvel, e eu me casei com esse filósofo. Depois que eu passei no concurso, eu propus um divórcio e estou, então, finalmente podendo ler outros autores. Mas, exatamente como um ex-marido, ele não sai da sua vida, né? Então, enfim... ele, de fato, acaba sendo a minha principal referência filosófica, embora não mais exclusivamente. A monogamia acabou. E já muito perto do fim da vida, em 2004, já sabe, na verdade, ele morre em 2004, esse documentário é de 2001, ele aceita... Você não falou quem é ele. Né? É porque é ex-marido, né? Então vamos lá. Então, é o filósofo Jacques Derrida, ao qual eu dediquei então o meu mestrado, meu doutorado e o meu pós-doutorado, inclusive porque não era possível fazer mestrado em Butler, então eu fiz um mestrado sobre as ligações possíveis entre Derrida e Butler, e aí a Butler ficou sempre fora incluída da minha trajetória filosófica, de formação filosófica, né? O Derrida, já muito perto do fim da vida, ele morreu de câncer de pâncreas em 2004, então ele já mais ou menos por 2001, 2002, quando ele soube que estava doente, ele mesmo se empenhou em uma série de produções autobiográficas. E uma dessas produções é um documentário realizado por um casal de cineastas norte-americanos, se chama Derrida, e esses diretores perguntam a ele, e eu estou contando isso só para dizer que ele foi provocado a dizer isso, né? Ele um belo dia não resolveu dizer isso, ele foi provocado por uma pergunta, que é a pergunta de quem seria a sua mãe na filosofia. E eu vou citar a resposta dele aqui, essa resposta é epígrafe da minha tese de doutorado, e ela é epígrafe porque ela tentava marcar de que lugar eu pretendia fazer filosofia. Diz o Derrida: é impossível para mim ter um filósofo como mãe. Minha mãe não poderia ser uma filósofa. Um filósofo não poderia ser minha mãe. E isso é muito importante e quer dizer muitas coisas. Quer dizer que a figura de um filósofo, para mim, e foi por isso que eu desconstruí a filosofia, a figura de um filósofo é sempre uma figura masculina. Toda a desconstrução do falogocentrismo é a desconstrução de toda a ligação da filosofia, desde sempre, a uma figura masculina e paternal. O filósofo é um pai, não uma mãe. Um filósofo que fosse uma mãe, que fosse minha mãe, seria um filósofo pós-desconstrutivo. Minha mãe, como filósofa, deveria ser minha neta, por exemplo. Uma mulher filósofa que reafirmaria a desconstrução. Uma mulher que pense. Uma mãe pensante. Fim da citação. E aí eu vou propor aqui para trabalhar duas filósofas como pensadoras pós-desconstrutivas, ou como essas netas da desconstrução, a Donna Haraway e a Judith Butler. E com elas eu vou me propor a abordar uma dessas questões que mencionei como tarefa, né? Pensar sobre a nossa forma de pensar, de modo a tomar como tarefa
para uma certa filosofia feminista, a permanente desconstrução da herança fonofalo-logocêntrica, é difícil falar essa palavra, que herdamos da tradição greco-ocidental. Primeiro, com Harry, eu vou trabalhar sobre o problema da marcação do pensamento filosófico, argumentando com ela a favor do conhecimento situado e corporificado, e contra várias formas de postulados de conhecimento não localizáveis, que nos ajudem a pensar em mundos menos organizados por eixos de dominação, de tal modo que possamos fazer desaparecer qualquer categoria não marcada. Categoria não marcada. 2 exemplos que eu costumo trabalhar. O primeiro, o do homem como um sujeito não marcado. Então, a mulher, exatamente, dialogando aqui diretamente com o trabalho da Magda, né? A mulher como a portadora da diferença sexual. O homem como neutro, a diferença está na mulher. O segundo exemplo de categoria não marcada, eu tomo emprestado dos movimentos negros, que tem, alguns desses movimentos têm trabalhado com a categoria da branquitude como um marcador que retiraria do branco a sua sobreposição com a neutralidade. Porque a negritude carregaria sozinha a marca da diferença, né? De tal modo que o branco pudesse ocupar o lugar privilegiado neutro e só o negro pudesse ser marcado. Então, essa proposta da Harry me parece muito útil para mim nesse projeto de interseccionalidade radical, porque interseccionalidade radical é fazer desaparecer qualquer categoria não marcada. Então, eu cito a Harry: apenas aqueles que ocupam as posições de dominadores são autoidênticos, não marcados, incorpóreos, não mediados, transcendentes, renascidos. Ela é muito irônica, tá? Infelizmente, é possível que os subjugados desejem e até disputem essa posição de sujeito e depois desapareçam de vista. A única posição a partir da qual a objetividade não tem a possibilidade de ser posta em prática e honrada é a do ponto de vista do Senhor, do homem, do Deus único, cujo olho produz, apropria e ordena toda a diferença. Isso está em saberes localizados. Para Harry, numa estratégia de inversão muito útil para certos propósitos políticos, é a parcialidade e não a universalidade a condição de um fazer feminista, que tem a ver com um posicionamento crítico marcado pelo gênero, conceito que, aliás, está presente na história da filosofia desde o debate aristotélico sobre a retórica como um gênero específico de discurso. Embora esse termo gênero possa ser encontrado na gramática, na estética, na antropologia, na teoria literária, nas ciências sociais e na medicina, na filosofia, tudo se passa como se os problemas de gênero não fossem ainda uma questão filosófica. E aí, justamente porque a filosofia se propõe a esse saber não localizado, a esse saber neutro, que me parece que Derrida aponta como necessário de criticar. E aí eu recupero aqui por que ele aponta necessário que isso seja criticado. Eu vou citar uma breve passagem de um texto dele que se chama La Loi du Genre, a lei do gênero, né? Em que ele diz que onde há um gênero há um limite. Eu cito: desde que o gênero se anuncia, é preciso respeitar uma norma, é preciso não ultrapassar uma linha limítrofe, é preciso não arriscar a impureza, a anomalia ou a monstruosidade. Fim da citação. Ao longo desse texto, Derrida vai desobedecendo a lei do gênero, ele vai performatizando esse problema, né? Para nos levar a concluir que há no coração da lei um princípio de contaminação que faz com que a condição de possibilidade da lei seja uma contra-lei. Não é outra coisa que Judith Butler aponta na leitura que faz da tragédia de Antígona. A filósofa percebe que, ao contrário da leitura canônica, estabelecida a partir da interpretação que Hegel faz da tragédia, Antígona e Creonte estão coimplicados. Ou seja, na interpretação de Hegel haveria uma separação em que Antígona encarnaria perfeitamente a lei dos homens e Creonte perfeitamente a lei pública, e a leitura da Butler coimplica Antígona e Creonte, sendo a lei de Antígona determinada pela negação da lei de Creonte e a lei de Creonte determinada pela negação da lei de Antígona. Lei e contra-lei como condição de possibilidade da lei.
Bom, o que isso tem a ver com gênero? Vamos continuar. Quando eu articulo, então, tem a ver com a ideia de que gênero é uma definição marcada, quer dizer, gênero, quando a gente traz ele para o problema da diferença sexual, ele vai estar marcado por essa ideia de uma determinação por negação. Então, quando eu articulo gênero e sujeito, que eu posso interseccionalizar a história da filosofia no rastro das proposições da Simone de Beauvoir, que a professora Magda conhece bem melhor do que eu, mas a quem eu vou retornar para poder caminhar depois em direção a Butler. E eu vou retornar a Beauvoir porque eu quero retornar às suas críticas a Hegel, mais especificamente à dialética entre o senhor e o escravo, naquele ponto-chave da fenomenologia do espírito, em que a consciência se torna consciência de si, a partir de uma interdependência entre o eu e o outro. Essa passagem foi interpretada por Beauvoir como mais um movimento de atribuir à mulher o lugar de dependente, presa à vida animal ou natural, incapaz de ascender ao campo da cultura ou do espírito, para ficar com os termos hegelianos. Ela parte do argumento de que nessa dialética entre o senhor e o escravo, o sujeito é o absoluto e o outro é o imanente, o que significaria, para Beauvoir, a manutenção da ideia de que o homem é o sujeito e a mulher é o outro, aquela que se constitui numa identidade secundária. Para Beauvoir, as mulheres não seriam capazes de obter reconhecimento sem se constituírem elas também como sujeito. Destinada ao lugar de outro, a mulher não poderia caminhar pelo roteiro hegeliano a fim de constituir sua subjetividade ou de reivindicar reconhecimento. É importante lembrar que nas leituras de Hegel em voga na França dos anos 40 e 50, a passagem da consciência natural para a consciência de si é entendida como a abertura do eu ao que não é próprio de si, estabelecendo um sujeito constituído ao mesmo tempo pela negatividade e pela reciprocidade. Beauvoir questiona a possibilidade de uma interdependência entre homens e mulheres, de que a interdependência entre homens e mulheres possa ser tomada como análoga à estabelecida por Hegel na relação entre o senhor e o escravo, já que a nossa reivindicação como mulheres seria a de obter o mesmo tipo de reconhecimento conferido ao homem. Nessa crítica, Beauvoir opera uma distinção importante entre atividade e função, para pensar o problema da biologia como destino. Então, atividade e função seria, ela vai ligar justamente, ela vai pensar justamente o problema das mulheres estarem presas a certas funções naturais, como parir, amamentar e cuidar, nas quais as mulheres não teriam instrumentos para afirmar sua existência, mas apenas para suportar passivamente um destino biológico, o que constitui uma das maneiras de matar a trajetória acadêmica de uma mulher, já que a suposta exclusividade na responsabilidade do cuidado com os filhos funciona como uma desvantagem na carreira universitária e no mercado de trabalho de maneira geral. Em contraposição a esse destino da mulher está o poder do homem, dotado não de função natural, mas de atividade. E essa atividade significaria o trabalho e a produção na vida do espírito, a produção simbólica, a produção cultural, a gente pode usar vários termos aqui, né? Mas nessa produção, nessa atividade, né, diferente da função, ele vai alimentar os seus filhos, o que ele só pode fazer transcendendo a sua condição natural e animal. Com isso, a Beauvoir argumenta que não é a vida natural que tem para a humanidade um valor supremo, mas a vida que serve a fins mais importantes do que ela própria, o que faria aí a marcação da diferença sexual como uma hierarquia, né? Então eu observo que nessa crítica, Beauvoir entra para a história da filosofia como a primeira pensadora a indicar que não havia roteiros de subjetivação para contemplar a constituição da mulher como sujeito. Ou seja, na história da filosofia, até 1949, quando ela publica O Segundo Sexo, mesmo os filósofos que pensavam o sujeito a partir da sua relação com a alteridade, como nessas leituras francesas de Hegel, ou como Emmanuel Levinas, para citar apenas os que a Simone de Beauvoir evoca de forma explícita, a história da filosofia oferecia apenas dois roteiros de subjetividade possíveis. As mulheres estavam impedidas de se tornar sujeitos. As mulheres deveriam seguir o único roteiro disponível, aquele que formava sujeitos homens, supostamente neutros,
e as relegava ao lugar secundário. Na aguda percepção de Beauvoir da ausência de roteiros de subjetivação para mulheres, é possível localizar a imensa contribuição da filosofia existencialista daquele momento em que ela está pensando. Eu tenho corrido esse risco em vários ambientes, e eu sempre que eu corro esse risco, eu digo, olha, podem, por favor, contestem, debatam, pensem aí comigo se isso faz algum sentido, mas eu tenho pensado sempre que a sua frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, pode ser para nós uma tradução feminista do que era o pensamento existencialista da época, que é a existência precede a essência. Né? Quer dizer, a existência precede a essência significa que se a mulher não tem existência, tudo bem, a mulher abandona, então para ser mulher a gente pode abandonar a essência, mas a gente não tem direito ainda à existência. Então, não se nasce mulher, porque não há uma essência da mulher, torna-se mulher. Mas como tornar-se mulher se não há a possibilidade de ter uma existência como mulher? Né? Então, eu gosto de lembrar que nessa frase que a gente traduziu aqui, aliás, na tradução da pior forma possível, que é ninguém nasce mulher, bom, mas no francês on n'est pas, né? Então não se nasce mulher, torna-se mulher. Esse torna-se em francês é devenir, que aqui foi traduzido por tornar-se, mas se eu retorno ao original francês, eu posso pensar, por exemplo, em devir, e eu posso pensar nesse movimento de devir mulher, que supõe desontologizar a existência para lançá-la numa experiência de liberdade situada, para ficar com o vocabulário existencialista da época. Bom, já recorri a Beauvoir, agora eu vou voltar, vou retomar uma daquelas netas da desconstrução, que é a Butler, porque aos poucos e com o tempo, os chamados estudos de gênero vão encampar o problema da hierarquia de gênero na sociedade, em cada área a seu modo. Surgirão muitos argumentos políticos e jurídicos para transformar as mulheres em sujeitos de direitos. Mas apesar de Beauvoir, o debate sobre a constituição ontológica da mulher como sujeito se manterá secundário, até que, valendo-se de uma leitura desconstrucionista de O Segundo Sexo, Judith Butler promova perturbações novas para o processo de desontologização da existência, repensando o conceito de gênero, sem vir a se desfazer dele. Porque eu estou dizendo isso, Maria, porque tem muita gente que diz que ela desconstruiu o gênero para acabar com ele, né? Então, enfim, tem sempre um inimigo oculto na minha, né? Porque são tantos inimigos que a gente tem que estar preparado para isso. Então, muito ao contrário, o que a Butler faz é tornar o termo gênero mais interessante para pensar a constituição de subjetividades nesse percurso de marcação ou de interseccionalidade dos sujeitos. Na leitura de Butler, em Beauvoir há ainda uma contradição a ser resolvida, contradição que será mantida como uma tensão que permanece na teoria feminista. Nessa citação que eu vou fazer em seguida, uma citação que eu vou fazer da Butler, lendo a Beauvoir, vocês ouvirão outro modo de dizer aquilo que Derrida havia dito sobre as filósofas pós-desconstrutivas. Então, aqui é a Butler falando da Simone de Beauvoir. Em Beauvoir, o sujeito, na analítica existencial da misoginia, é sempre já masculino, fundido com o universal, diferenciando-se de um outro feminino que está fora das normas universalizantes que constituem a condição de pessoa, inexoravelmente particular, corporificado e condenado à imanência. Você vê que a ideia do corpóreo, que estava já na Dona Haraway, reaparece aqui, né? Só a mulher tem corpo. Embora veja-se frequentemente em Beauvoir uma defensora do direito de as mulheres se tornarem de fato sujeitos existenciais e, portanto, de serem incluídas nos termos de uma universalidade abstrata, sua posição também implica uma crítica fundamental à própria descorporificação do sujeito epistemológico masculino abstrato. Essa tensão que ela identifica aqui no pensamento da Beauvoir é uma tensão que não se resolve, né? Que é, nós mulheres queremos ser incluídas nesse sujeito, nessa universalidade abstrata,
ou nós, mulheres, queremos reivindicar o direito a uma marcação. Nessa passagem, Butler, que também é uma estudiosa do hegelianismo francês da primeira metade do século XX, está evocando a já mencionada crítica de Beauvoir a Hegel. Ela quer chamar a atenção para o mesmo problema que eu já mencionei em Harry. O sujeito universal abstrato nega sua marcação corporal e projeta essa corporificação na esfera feminina. Só a mulher tem um corpo e esse funciona como fundamento para restrições, enquanto o corpo masculino torna-se um instrumento incorpóreo de uma liberdade ostensivamente radical. Ser apenas um corpo é não ter possibilidade de tornar-se sujeita. É estar sujeita, aqui no sentido de dependente, obediente, dócil e submetida, à imanência, sem chance de transcendência. É fixar-se no belo, e não no sublime, né? Na natureza e na matéria, como hipóteses limitadas da existência, como mera consciência natural, enquanto aos homens caberia alcançar o sublime, a cultura e o espírito como elementos de constituição da consciência de si. Nesse modo desconstrucionista de ler, é importante para Butler pensar até que ponto a distinção sexo-gênero ainda está inscrita na tradição cartesiana que orientou o pensamento ocidental sobre o sujeito em sua cisão entre mente e corpo. É o que ela quer negar ao questionar que a noção de gênero decorra do sexo, decorrência na qual ela aponta uma forma de afirmação de uma unidade metafísica. Então, ela vai fazer aí um deslocamento bem radical, que é colocar o próprio sexo como uma construção social, né? Então, para Butler, aceitar o sexo como um dado natural e o gênero como um dado construído, determinado culturalmente, seria aceitar também que o gênero expressaria uma essência do sujeito. Podemos pensar que seu gesto político histórico é indicar que não há a verdade do gênero, e ainda assim não abandonar o conceito de gênero no que ele serve para pensar a violência política sobre os corpos. E aí eu cito a Butler nesse momento em que, no começo dos problemas de gênero, ela vai fazer essa crítica desse problema da biologia não poder ser um destino, né? A ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo de significados do gênero, inscritos em corpos anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural inexorável. Como a cultura relevante que constrói o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou desse conjunto de leis, tem-se a impressão de que o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino. Nesse caso, no caso do gênero, né, não a biologia, mas a cultura se tornaria o destino. Fim da citação. E o que eu estou interessada em pensar com ela é como o gênero funciona na definição ontológica do sujeito. Mais do que um problema epistemológico, uma das questões que esse deslocamento põe em xeque é o desafio de pensar as relações sociais de gênero não mais a partir dessa distinção sexo-gênero, mas a partir, na proposição da Butler, de um trinômio sexo-gênero-desejo. E aqui é importante observar que esse termo desejo tem uma ambivalência, apontando tanto para desejo sexual, que formaria sujeitos não inteligíveis se esse desejo sexual não for coerente com o seu gênero e o seu sexo, quanto para um desejo de reconhecimento, palavra-chave no pensamento de Hegel, que a Butler herda, né? A centralidade do desejo na constituição do sujeito hegeliano é um ponto fundamental em todo o percurso filosófico de Butler. Sabemos que desde Hegel o desejo tinha se tornado o elemento central na filosofia moderna. E essa centralidade se fortalece nas leituras de Hegel na França, tanto que vai ser lido por Lacan, enfim. Desejo torna-se, em termos hegelianos, desejo de reconhecimento, aqui no sentido de um eu que busca no outro a admissão da existência do eu. Em Butler, desejo de existir é também desejo de ser admitido em roteiros sexuais que não sejam os heteronormativos. Por isso, para ela, é um problema que o par sexo-gênero suponha uma coerência entre sexo, gênero e desejo. Seu interesse é uma crítica política ao fato de que sujeitos só se tornarem inteligíveis se forem enquadrados nessa linha de causalidade,
trazendo mais um marcador para a filosofia, a heteronormatividade. Por fim, me parece que no momento que está... Então, bom, até aqui eu vim com a Butler, eu fiz o dever de casa com a Harry, a Butler, e todo o problema de como é possível fazer a interseccionalidade dos sujeitos para que eles sejam radicalmente marcados e não mais sujeitos neutros, universais, abstratos. Mas, nesse processo de interseccionalizar, um movimento importante é o movimento de descolonização do pensamento, né? No sentido de que a gente está imerso numa tradição greco-ocidental, europeia, branca e masculina, mas existem outros autores e outras autoras com as quais a gente pode dialogar e pensar algumas questões, digamos, filosóficas que nos dizem respeito aqui, como saber localizado. E eu tenho tentado, nesse movimento de descolonização, eu detesto a palavra decolonial, tá? Se alguém gosta, eu sinto muito. Mas eu acho a palavra mais colonizada que alguém já inventou. Então, a ideia, nesse processo de descolonização, eu estou tentando retomar uma filósofa brasileira, que é a Lélia Gonzalez, que é uma mulher mineira. Ela nasceu em Belo Horizonte em 1935, morreu no Rio de Janeiro em 1994. Ela fez uma formação em sociologia e outra em filosofia, e foi uma dessas mulheres mortas, cuja trajetória acadêmica foi morta no processo, porque ela era uma militante do movimento negro, e a academia achava esse negócio de ser militante muito, muito desagradável, né? Porque traz uns problemas concretos assim que a teoria não estava disposta a enfrentar. E ela foi professora na PUC do Rio, e ela nunca sequer foi reconhecida como filósofa, justamente por causa da sua atuação mais militante, e porque ela tinha essa dupla formação. Ela era chamada de socióloga. Me desculpem os sociólogos, mas isso era uma forma de preconceito com ela, tá? E ela, eu tenho tentado recuperar dela. Também tenho tentado recuperar ela porque eu estou um pouco aborrecida com as políticas de tradução que estão editando a Angela Davis, né, como uma grande filósofa norte-americana negra. De fato ela é, só que aí você não consegue achar um livro da Lélia Gonzalez, nem na estante virtual, né, assim. E a Lélia Gonzalez estava escrevendo na Califórnia dos anos 80, no mesmo momento que a Angela Davis estava escrevendo Mulher de Raça e Classe. E estava escrevendo sobre os problemas da escravidão brasileira. E aí a gente vai ter, daqui a pouquinho, um monte de mestrados e doutorados sobre a Angela Davis. E a Lélia vai continuar morta na história da vida, né? Na trajetória, a sua trajetória acadêmica de mulher vai continuar morta. Então eu estou aqui fazendo o resgate de uma mulher que morreu precocemente, de fato, ela morreu antes de fazer 60 anos, mas cujo pensamento não precisa morrer, né? Então, dela, eu gosto de retomar a categoria de americanidade, porque ele é uma espécie de contramarcador dessa tradição masculina, branca e ocidental, porque ele me ajuda a indicar que existem nos feminismos brasileiros possibilidades de pensamento para além das leituras de teóricas europeias ou norte-americanas, como essas que eu acabo de fazer aqui, né? E aí eu queria retomar, então, citando a Lélia, um argumento que ela toma, em que ela está evocando justamente um momento, digamos, racista do Hegel, né? Porque ele não foi só misógino, né? Então, diz Lélia, o racismo estabelece uma hierarquia racial e cultural que opõe a superioridade branca ocidental à inferioridade negro-africana. A África é o continente obscuro, sem uma história própria. Aí ela coloca Hegel entre parênteses. Por isso, a razão é branca, enquanto a emoção é negra. Além de branca, a razão é masculina, heteronormativa e colonial, enquanto a emoção é negra, feminina, disruptiva e latina. Ou ladina, como a Lélia propôs. Ladino era o termo que designava os escravos e os índios que já tinham alguma instrução. Ladinos
ladinas seremos todas nós, mulheres, se nos limitarmos a ser reprodutoras dos saberes colonizadores, sem sermos capazes de lhes atribuir marcadores. Interseccionalidade radical. Articular filosofia e gênero, então, passa, do meu ponto de vista, por repensar essa conjunção e. Se eu pensar que a conjunção e associa palavras, conceitos, talvez coisas que não pertençam à mesma categoria, né? Filosofia e gênero. Duas categorias que não se encontram. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que eu acho que a criação do GT Filosofia e Gênero, na POF do ano passado, muitas de nós estavam já presentes. A Carolina apresentou a pesquisa, mostrou, abriu a campanha, né, quantas filósofas. Né? Me parece um passo político fundamental no campo dos marcadores feministas no pensamento filosófico. Esse E demarca também a necessidade de um trabalho teórico que nos ajude a enfrentar as tantas maneiras trágicas de matar a trajetória acadêmica de uma mulher, sendo uma dessas maneiras o confinamento do gênero a um tema regional específico e indigno de fazer parte da grande história do pensamento. Por isso eu não consegui, por isso eu acabei me aliando aos inimigos e derrubei a criação da filosofia e gênero no currículo. Inimigos não. Não, os inimigos eram os homens, que, claro, eles não queriam, mas eu não queria por outras razões, eu não queria por razões feministas, né? Eles não queriam por achar uma bobagem, eu não queria por razões feministas. Bom, agora eu estou me encaminhando para o final, ok? Estou no tempo, tudo bem? Tá. Então, assim como eu comecei citando Derrida, eu gostaria de encerrar falando desse filósofo que está inscrito na história da filosofia, como um franco-argelino. Franco-argelino tem um hífen, tá? Esse hífen é muito importante agora para eu terminar a minha fala. Esse franco-argelino, que como o pensamento da desconstrução foi um crítico da metafísica, por ele considerada a metafísica da presença, e terminou sua obra propondo a noção de hospitalidade incondicional ou hospitalidade sem condição. Ainda que seja um resumo por demais sintético, claro, né, está no final, não vou poder começar a explicar desde agora, né, eu tenho aqui a intenção de concluir fazendo funcionar para nós, filósofas feministas, esse nós é democrático, entra quem quiser. O traço, né, esse hífen de ligação entre Franco e Argelino, que sempre foi usado para identificar. Esse hífen é um elemento exclusivo da linguagem escrita. Tanto que eu tenho que marcar ele aqui, né? Porque quando eu falo ele não aparece. Eu cheguei a pensar em escrever no quadro. Ele é um elemento exclusivo da linguagem escrita e está articulado ao problema da crítica que ele faz, à suposta primazia da linguagem falada sobre a escrita, que é o que ele explora quando ele propõe essa noção de différance, sobre a qual a Magda já falou, que eu tenho considerado como um operador não metodológico do seu pensamento. Depois, se alguém tiver interesse, eu explico melhor isso, tá, gente? Agora eu vou passar. Então, eu penso que esse hífen é a marca daquilo que não está nem dentro nem fora. Um elemento de ligação que indica que ele não foi nem um mero argelino, nem um legítimo francês. O Franco indicando o argelino colonizado e o argelino indicando o francês assimilado, numa nacionalidade sem condição, no sentido mais paradoxal do termo. Como imigrante da antiga colônia, Derrida foi estudar na França do pós-guerra como se fosse francês, desde que ficasse marcado com esse hífen que une franco-argelino e separa a França da Argélia, distancia a Europa da África, ficasse marcada essa condicionalidade da sua cidadania francesa. A sua filosofia traz essa marca aporética da impossibilidade de separar o dentro do fora, nos obrigando a reconhecer que o dentro está implicado no fora e o fora implicado no dentro, assim como a França estava implicada na sua colônia Argélia e vice-versa. Sustentar essa situação paradoxal em que o hífen é a condição sem condição faz parte da sua biografia e da sua obra. Eu penso que eu tenho sempre trabalhado com a filosofia do Derrida como
marcada por esse traço paradoxal, esse hífen de ligação e separação ao mesmo tempo entre Franco e Argelino. E me parece que a maior potência do seu pensamento está em nos dizer, com esse hífen: eu estou aqui, na Europa, na França, na filosofia contemporânea, na universidade, e não há lugar para mim aqui. Muitas vezes, quando eu comecei a estudar a filosofia dele, as pessoas diziam assim: o Derrida é um filósofo francês nascido na Argélia. Claro, porque ele nasceu na Argélia, mas ele faz filosofia francesa. Só que não é possível ser argelino e francês ao mesmo tempo. Daí a importância que ele vai dar ao franco-argelino. Essa frase, eu estou aqui e não há lugar para mim aqui, nunca foi dita por ele. Fui eu, mas foi sempre performatizada na sua vida-obra. Vida-obra ele também liga por um hífen para marcar essa impossibilidade de separação. E essa frase é a mesma perplexidade aporética com a qual eu penso que podemos falar em filósofa feminista, aqui ligada também por um hífen. Ligada e ao mesmo tempo separada por esse hífen mudo e silencioso da diferença, dentro e fora, que também diz que nós, mulheres, estamos aqui, na Universidade Brasileira, nos programas de pós-graduação, na CAPES, no CNPq, na filosofia, mas não há lugar para nós aqui. Em outras palavras, como filósofa feminista, de novo, com o meu hífen, a essa pergunta que dá título à mesa, e agora, filósofas, eu só tenho paradoxos a oferecer. Muito obrigada. Passou? Na verdade, Não passou não, né? Ela tá brincando. Bom, tem um evento aqui às 7, então gente, são 6h38, a gente tem alguns minutinhos Tem para outro pergunta, por debate. Tem votação pública aqui às 7 horas. Mas acho que uns 15 minutos, 10 minutos para pergunta e debate. Começando. Professora Carla. Eu assim, pulando na mesa, não tem muito bem formulada a questão. Eu queria agradecer muito, aprendi claramente com as duas. Só uma curiosidade com relação a Irigaray. Lucy Irigaray. Irigaray, belga, né? Ela especulou bastante sobre a questão do sublime, como sendo a condição da mulher, né? Invertendo esse aspecto antropológico da Kant, né? De a mulher, o homem sublime. Ela diz, não, a própria condição da mulher é sublime. E aí ela rejeita, né, qualquer ideia de universalização do juízo estético, por exemplo. Rejeita, isso aqui é masculino, a mulher tem que pensar, enfim, estou falando aqui. Retomando. Mas ela tem que não só pensar, ela tem que criar uma linguagem. E esse projeto, também, lembrando dos encontros que eu participei, tinha muitas artistas, né? E ela costuma, acho que atualmente, a Madrid, né, fazer workshops com artistas ela não é artista, né? Mas é na arte que ela busca encontrar essa linguagem. Como é que essa resposta, né? É interessante isso. Essa a resposta, os desafios da cultura, e poderiam encontrar alguma resposta na arte, né? A Irigaray tem uma proposta interessante, o grupo, né, da diferença sexual, que é retomar os problemas que são colocados, né, como de exclusão, porque são taxados de femininos e, portanto, menores e desqualificados, que eles se mantenham como femininos, diferentes, e justamente aí eles sejam ressignificados. Não é? O feminino, a diferença, não é algo de menor categoria, mas ele é ressignificado enquanto tal. Não é? Ele não precisa estar à altura, ele não vai se transformar em algo que é taxado paradigmaticamente como masculino, nem
supostamente universal, já que na verdade não se tem essa categoria, mas é tomada como se existente fosse. Né? E a proposta dela, então, tanto é ressignificar isso que foi desconsiderado, né, como menor, como feminino, como outro, mas pensar que a sobrevivência da cultura ela é possível incluindo homens e mulheres nas suas diferenças específicas, né, e que essas diferenças elas se mantenham. E nada assim talvez mais sublime do que a própria arte, né, para conseguir exprimir o que a dicção tradicional, né, dos discursos tradicionais, que é uma dicção masculina, não permite, né? A filosofia não permite isso, e de certa perspectiva, porque está muito padronizada, né, com essa linguagem historicamente concebida como universal, mas na verdade não é universal, é própria dos homens. Né? E aí ela quer essa desconstrução, e tomando a arte aí como essa possibilidade, é uma saída bonita, né? Eu achei isso também muito, muito legal, assim, muito interessante, né? Mas viabiliza a mulher filósofa, Mas ao mesmo tempo ela tem uma saída que não é essa ideia da mulher se tornar um homem, né? No sentido da mulher manter o homem como padrão de referência. Né? Eu acho que isso é uma saída importante. Né? Você não acha? Eu acho, e agora a proposta dela, que muitas vezes, né, choca alguma ala feminista, é pensar que só é possível o mundo quando ele é pensado a partir da diferença. Para se pensar qualquer outro tipo de diferença, qualquer outro tipo de diversidade, é preciso levar em consideração que a diferença primeira é entre o homem e a mulher. O entendimento dela é esse, né? E que nós vivemos num mundo em que essa diferença ela precisa ser assimilada para que o mundo ele seja um mundo viável, porque senão ele sempre vai ser um mundo de exclusão. E ela diz muito bem que isso é dificílimo, né? Isso é uma coisa dificílima, que nós teríamos que rever as características e a singularidade, cada uma ressignificando, né, essa diferença. E a arte como essa resposta, né, é uma coisa interessante, porque aí a arte não poderia ser universal, né? Vamos ver se esse raciocínio meu, esteticamente, você concorda. Ela não poderia ser universal, mas ao mesmo tempo ela responderia aos anseios de um mundo em que as diferenças poderiam ser reconhecidas, né? E a partir da diferença sexual, as outras diferenças podem ser reconhecidas e devem ser reconhecidas. Né? Sem essa primeira diferença, não tem como reconhecer as outras. Isso é legal, a arte aí como resposta é uma coisa muito bonita. Então, ela estava falando dos marcadores, né? Quer dizer, colocar essa marcação no masculino, né? E que aí volta toda uma discussão, que quando a gente vai para o campo da política, ela fica um tanto complexa, que é justamente a questão de como é que essa pergunta, né, o que é a mulher, e depois quando a Butler começa o problema de gênero perguntando, a mulher seria a mulher o sujeito do feminismo, e na real o que ela vai dizer é que não é bem por aí, que não é por aí. Né? E aí como que é essa construção, então, né, desses marcadores? Não, mas o que eu entendo, quando ela faz essa pergunta, né, seria a mulher o sujeito do feminismo, ela está justamente tentando sair dessa armadilha de que para que a mulher seja o sujeito do feminismo, o feminismo tem que continuar funcionando como um projeto de inclusão da mulher nessa categoria do sujeito universal abstrato. Exato. Como se fosse possível tirar a marcação. Né? Exatamente. E aí, não é isso que ela está querendo. Né? Por isso que ela fala na questão da subversão da identidade, né? Que é o subtítulo do livro e as pessoas ignoram que as pessoas ignoram completamente, exatamente. A ponto de ter gente que diz, mas a Butler é uma filósofa defensora da identidade. Eu falei, não, você não leu o livro. Não, olha, é só ler a capa. Não precisa ler o livro. É só ler o título, tá certo? E é isso, ela não está defendendo a identidade. E que aí por essa mediação com Hegel, que é isso que eu quero pensar no futuro, quem sabe alguém me dá dinheiro para fazer isso, mas que é essa mediação com Hegel, dessa questão do negativo, né? Que vem por aí, que eu aproximo com essa teoria da Revolução de Marx, que é uma bagunça completa, que não sei se eu não sei, mas quer vir por aí. Por isso, né? Por essa função negativa dessa categoria, né? E como você tem a identidade não idêntica, que é isso, na verdade, que a Butler está falando, né? Quando ela fala em subversão da identidade, ela está trabalhando de uma ideia que há uma identidade não idêntica.
que é preciso fazer essa identidade não idêntica funcionar na política. Claro. E como que a gente então vai fazer feminismo sem falar em masculinidade, em homem, né? E essa questão do movimento negro também com a branquitude, que vem, enfim, com essa categoria, né? Só rapidinho, porque a gente está com tempo. Desculpa, tem mais gente em A professora Marlise Matos tem uma pergunta. A minha a Carolina tem outra vai falar. pergunta e ela tem, que eu não sei o nome, tem outra pergunta. Carla, se eu entendi bem, assim, juntando um pouco com que a Magda comentou sobre aquela ali, a ideia de se ter um contexto de um lugar que não seja nem esse do feminino ausente, né, do feminino negado, e nem do transcendente, né, Neutro. né? Né? A radicalização da interseccionalidade. Eu acho que esse é o terceiro, é o outro lugar possível. É todo mundo interseccionalizado. Só que isso não é um lugar, né? Na medida em que isso Mas sempre. É um lugar pro vazio. Pois é, isso não é um lugar fixo, né? Não sei o que eu quero dizer, né? Isso é um lugar que se está sempre marcado, ele é um lugar, ele é localizado, mas ele é um local, mas ele não é um lugar. Né? A ideia de fronteira eu acho melhor para entender isso, né? As algumas falam muito disso. A epistemologia da fronteira, você está sempre no limite. Você está sempre, por isso essa ideia de uma tensão que não se resolve, né? Porque se ela se resolver, o marcador deixa de ser marcador e vira uma identidade. Né? E aí acabou. Aí a gente vai. A ideia de movimento. Carolina. Carolina perguntou antes, pediu antes dela. Ou ela pediu antes. Você que está moderando, eu não sei. Vocês escolhem, não sei quem Não, pediu mas eu primeiro. sei que Carolina. Não, na verdade eu não sei quem Tá, pediu primeiro. então Carolina. Eu vou fazer então. Porque eu vi a Carolina pedir primeiro, então. Eu tenho uma provocação, eu adoro perguntas provocativas, tá? Essa provocação do ponto de vista da helenista feminista. E a Magda está me ouvindo aqui mais. Oi, nossa, é que se eu olhar eu fico tonta, por isso eu tenho que. Imagina, com a idade a gente vai mudando. Você fez vários. Para os dois lugares, tá? Para vocês duas, mas é porque é desse meu lugar aqui. Primeiro, por que tantas ressalvas pelo fato de que a Nicole Loho usa o termo mulher e não gêneros? É possível olhar para a Grécia e olhar para as tragédias e falar que aquelas personagens não são mulheres e gêneros? E me explica como é que é isso. É pergunta super honesta. Não falei isso não. Não foi essa ressalva não, Carolina. Não, posso interromper e te dar a palavra de novo? Depois Pode eu vou continuar. perguntar para cá. Ah, tá. Não, o que eu disse é diferente. É porque tanto a Nicole Loho, e eu estou citando aqui, né, estou dando a minha interpretação, quanto a base que ela usa, que é a da teoria sexual, então, portanto, estou citando a principal, que é a Lucy Irigaray, elas usam nos anos 60 ao início dos anos 80, o termo a mulher. E essa abstração, com as teorias feministas posteriores, ela já caiu por terra. Né? Na verdade, a gente não tem como dizer esse ente abstrato, a mulher. Né? Nós somos mulheres, né, dentro de dimensões raciais marcadas, né, por vários signos. E essa, a gente não fala. É quase que uma ofensa dizer aqui alguma coisa sobre a mulher. Né? Então, inclusive porque ela está saindo também de uma escola lacaniana, né, em que então tem um específico seminário, se não me engano 4, que Lacan vai dizer, né, que a mulher não existe. Né? Ela, na verdade, é uma construção imaginária. E a Irigaray está criticamente retomando isso, mas é o vocabulário, é o termo, né, que existe ainda, que é pertinente às teorias feministas dos anos 60 a 80. E a Nicole Loho, logicamente, está trazendo isso, que é o elemento, né, normativo ali de gênero que ela tem, para trabalhar as questões da tragédia grega. Mas não tem nenhum problema. Nós poderíamos ler hoje. Na verdade, minha pergunta é assim, qual é o operador que você sugeriria para ler as tragédias? Não, esse é muito bom, porque se ela está lendo a partir da diferença sexual, eu estou reclamando a diferença que existe até hoje. A Irigaray é uma das poucas, a Butler é nova, né? Ela tem 61 anos, mas a Irigaray deve ter uns 100. Aí até hoje, escrevendo até hoje. Né?
tem que fazer as contas. Está escrevendo até hoje, então é uma teoria viva. Agora, para muitas, inclusive para Judith Butler, é uma teoria um tanto desatualizada, mas ela não é. Ela está servindo-se de um referencial pós-moderno, né? Embora seja crítica de que a tolher do ser humano essa sua dimensão subjetiva é, na verdade, um pouco radical demais. Então ela acha que as construções subjetivas, elas são possíveis, como masculino e feminino. Né? Eu acho essa teoria maravilhosa. Agora eu falei lá até com a Carla, que agora eu não vou ler mais Judith Butler, não, vou ler só a Lucy Ligar. Né? Mas... Deixa eu só fazer a minha... só pra... Eu sei que a hora é rapidamente. É uma coisa pra cá. Porque assim, o Platão tem um argumento no político que fala exatamente sobre marcação. O problema é o do gênero, o termo é genus, e olha, o gênero ateniense bárbaro e o outro não é um bom gênero. O bom gênero é o masculino e o feminino, porque os dois são determinados. O Platão tem exatamente parece ter exatamente essa visão, e aí ele vai ter assim, bom, então a gente pode ter duas determinações, mas o problema é que se a gente tiver uma determinação, a gente não vai... isso não dá conta do que é uma série de coisas. E aí vai dizer, o problema é a alma e o problema é o pensamento, que pode ser determinado por essas duas distâncias que são o corpo. Claro que tem o problema da diferenciação. Quando você vê esse argumento, você fala o seguinte, olha, a gente determina, mas tem alguma coisa que é o pensamento, que garante uma coisa chamada diálogo, que garante uma coisa chamada refutação, garante uma coisa chamada concordância, eventualmente. Será que a gente tem que admitir alguma coisa como o incorpóreo? Você admitiria isso? Quer dizer, se os corpos são determinados, marcados... Não, eu não admitiria isso. No sentido de que assim... Muito rápido, né? Muito rápido, né? Não admitiria isso, Janil. Não, mas enfim. Primeiro, eu queria só retomar uma coisa que a Magda falou, que é o seguinte, é só para falar disso, que não é... Ela está falando da mulher, porque hoje ninguém pode falar da mulher, porque é um crime, lesa a humanidade, né? Falar a mulher. Então, ela estava dizendo só que ela estava usando a mulher no singular porque era como naquele momento se usava. Porque se hoje ela estivesse falando, ela teria que estar falando pelo menos as mulheres. É só esse o problema dela, não é levar o gênero para a tragédia. Tá? É só isso. É muito mais simples no sentido. Agora, assim, eu não admito um pensamento incorpóreo, voltando para a sua pergunta. Eu acho que não dá para admitir mais, a essa altura do campeonato, um pensamento incorpóreo, porque significa aceitar uma neutralidade do pensamento que, em sociedades complexas, talvez fosse possível para Platão naquele momento. Mas eu não acho possível hoje, numa sociedade complexa como a nossa, aceitar a ideia de um pensamento incorpóreo, neutro, abstrato, sem ser um saber localizado para... Mas veja, você não precisa, não é essa diferenciação, né? Falta ler. Essa Como é que é? quer fazer uma pergunta. Tá, deixa lá fora. Vamos conversar lá fora depois, Carolina, vai ser legal. Queria agradecer às organizadoras, é um privilégio muito grande esse evento, né? A minha pergunta está falando deles, eu não sei se a gente está viciada, mas com todas as questões que você levantou, eu vi um pouco o programa biopolítico mesmo que a gente mandar, chamando um pouco mais de entendimento do que você disse, mas se você vê a questão do movimento negro, do racismo, a questão de violência, de se colocar a mulher como desistir biológico, um aspecto biopolítico mesmo. Um aspecto? Biopolítico. Então, eu podia responder citando uma grande amiga feminista, que é a Sônia Borré, dizendo que as feministas foram as primeiras biopolíticas do mundo. Assim, no sentido de que, para elas, o corpo a política sempre foi biopolítica, porque sempre foi política sobre os seus corpos. Então, de fato, a gente pode ouvir sobre biopolítica na minha fala, ainda que eu não tenha falado do Foucault, mas uma vez que eu esteja falando da Butler, eu estou falando de biopolítica também, né? Quer dizer,
Butler como leitora também do Foucault. Eu só a mencionei como leitora do Hegel, mas ela também é uma leitora do Foucault. E eu acho, sim, que toda essa discussão do corpóreo e do incorpóreo tem a ver com a ideia de uma marcação dos nossos corpos em prol de uma hierarquia da diferença sexual que marca os corpos femininos como os únicos corpos marcados e sobre os quais é preciso fazer uma série de políticas, né? Inclusive a de proibição do aborto, para citar uma que a Marília citou hoje de manhã, que está em pauta essa semana por causa do 28 de setembro, ontem, né? Que é o dia de luta pela descriminalização, etc. E essa ideia de que há sujeitos incorpóreos, portanto, sobre eles não haveria não haveria repressão possível, né? Se eles são incorpóreos, eles são completamente livres, radicalmente livres, como diz a Butler, né? Para nós mulheres é uma coisa impossível, né? Porque nós não existimos sem os nossos corpos de mulheres, né? Assim como para os negros é impossível, porque não é possível existir como negro sem ser negro, né? Quer dizer, sem existir com o seu marcador de negritude. Então, eu acho sim que, repetindo a minha amiga Sônia Corrêa, as mulheres foram as primeiras vítimas da biopolítica, embora ela depois tenha se expandido para todos os corpos. Eu, como bourdieusiana, vou dizer que toda política é biopolítica. Claro. Mas eu, como feminista, tenho que dizer que a gente descobriu primeiro. Eu tenho que concordar. A gente marca uma trajetória de uma acadêmica feminista. Eu não acho não, Marlise. Eu acho que não dá para jogar o Foucault fora. Não, mas não é para jogar o fora. Então. Mas é para nomear primeiro as mulheres. Não é para Sim, mas... Tá? Né? É igual o patriarcado e a dominação masculina do Bourdieu. Aqui, ó. Aqui, ó, Mas não, você tem que responder assim, o Bourdieu, para homem até que é bom. A Carol tem que encerrar a mesa, gente. Eu converso mais com a Carolina depois. A gente pode debater lá fora. Lá fora. Né? Já foi alguma coisa. Olha, obrigada aos homens, eu gosto de todos eles, né? Eduardo é meu querido amigo, hein? Um dos meus maiores amigos, né, Eduardo? Embora seja homem, embora tenha se defendido. Exatamente. Entendo.